colênquima e esclerênquima são 3 tipos celulares que formam o corpo da planta. As células de parênquima e de colênquima só têm a parede primária. Parede primária é aquela também que foi formada lá no meristema apical, que surgiu com a célula, a parede originária da célula. É uma parede elástica, formada principalmente de celulose, pectina e outras fibras de carboidratos. E a parede secundária só é formada depois que a célula já cresceu. Então, ela só vai ocorrer alguns centímetros abaixo do ápice, porque elas são muito rígidas. Não tem como a célula crescer depois de fazer parede secundária. Ou seja, todas as células surgem como célula de parênquima ou colênquima. Tem uma parede primária apenas. Depois de algum tempo, alguns tipos celulares desenvolvem parede secundária e a função deles é essa. São estruturas muito rígidas e normalmente essas células morrem depois de terminar de produzir a parede secundária. Então a função é unicamente estrutural. Um dos tipos mais importantes de células de esclerênquima, essas que só têm parede secundária, é o xilema. O xilema é essencialmente um conduto de água. Então é interessante que não tenha conteúdo. Não tem nada dentro da parede celular. É mais fácil passar água se não tiver membranas, núcleos, etc. Pois bem, então parênquima e colênquima só tem parede primária. A diferença de parênquima e colênquima é que colênquima tem a possibilidade estrutural, ou seja, tem espessamentos que ajudam a célula a se manter estruturada, mesmo em tecidos muito jovens. O parênquima consegue dar estrutura apenas quando as células estão cheias de água e pressurizadas, como se fossem balões. Mas o colênquima também consegue manter estruturados os tecidos, mesmo se a planta não estiver cheia de água. Então, é um tecido estrutural importante. Lembrando que, como é parede primária, as células de colênquima podem se alongar, o que é uma característica fundamental delas. Nessas imagens, nós temos uma célula típica de parênquima, de elódia. Nós conseguimos ver os cloroplastos aqui dentro, a parede celular bem fina. E à direita nós temos uma célula típica de esclerênquima. Então aqui, tudo isso aqui é parede celular, né? Muito espessada. Parede celular também tem várias camadas e geralmente tem lignina. A grande característica da parede celular são os depósitos de lignina, que é extremamente rígida. Então, uma vez que a parede celular secundária começou a ser formada, essa célula não tem mais como crescer. Ela não muda mais. Como é que a gente identifica parede secundária quando a gente está olhando para a planta? Como é que a gente faz para saber que uma célula é uma célula de esclerênquima? Afinal, é tudo tão pequeno. Aí entra um truque que a gente usa, que são corantes que reagem especificamente com determinadas substâncias dentro da planta. Como é o caso de corante específico para lignina. Eu vou citar 2 exemplos aqui. O fluoroglucinol é muito específico para a lignina e a safranina é específica também, mas colore outros tecidos. Às vezes deixa a gente confuso. A cor é parecida. Nesse caso aqui, ó, a gente tem corante, não sei dizer para vocês se é o fluoroglucinol
ou se é a safranina, mas a gente pode observar em vermelho células de esclerênquima, ou seja, o corante deixou vermelho essas estruturas. Em verde é uma outra coloração que a gente chama de verde rápido, ou seja, foram usados dois corantes aqui, um para marcar a lignina e outro para marcar a parede celular primária. Então, um corante para celulose e outros carboidratos. Aqui, o que vocês estão vendo, essa estrutura aqui, a gente chama de feixe vascular. O feixe vascular tem xilema, vejam essas células grandes aqui, né, com parede celular espessada, e floema. Floema a gente sempre vê com células de diferentes tamanhos. Reparem que floema são células de parênquima. Tá? Nessa imagem, a gente não percebe colênquima, o terceiro tipo celular. Tá? Também, em alguns casos, a gente pode usar corantes para identificar colênquima. Esse colênquima é um pouquinho mais complicado. Aqui também a gente pode ver vários tipos celulares. Essa imagem é da nervura principal de uma folha de dicotiledônea. Por que dicotiledônea? Nós temos epiderme superior, que é essa única camada de células em cima, derivada da protoderme, né? Abaixo dela nós temos um parênquima, paredes finas, é o parênquima palissádico. E mais abaixo ainda, quase na epiderme inferior, nós temos o parênquima lacunoso. Essa característica, parênquima palissádico, parênquima lacunoso, é uma forma de identificar as dicotiledôneas. Aqui no meio nós temos uma nervura. Nervura é um tecido de sustentação e também de transporte. Nesse caso, a gente observa aqui em cima essas células, também são de parede primária, mas veja que tem espessamentos entre as células. Isso aqui possivelmente está corado com safranina. Fica essa cor meio amarronzada para células de colênquima. Aqui embaixo, nós também temos células de colênquima. Então, isso auxilia a estruturar a folha. Mesmo uma folha novinha, em que as células ainda estão crescendo, ela precisa se estruturar, precisa crescer direcionada para o sol ou se proteger do sol, conforme a situação. Sendo um feixe vascular, a gente observa aqui xilema. Vejam que a coloração é um pouquinho diferente do colênquima. E, como eu falei, aquelas células de tamanhos diferentes, que é característico do floema. Tá? E aí a gente tem outras células de preenchimento aqui, que são parênquima. Nessa bela imagem aqui, nós temos também uma coloração com safranina nesse corte. Esse aqui não é um corte tão fino, mas a gente observa aqui esses depósitos, né, corados de vermelho. Nesse caso, gente, essa coloração engana a gente, porque para alguns pode pensar que seria lignina, mas o que a gente está vendo aqui são pectinas que compõem a parede celular dessas células e, dependendo do tipo de corante, fica com uma cor parecida. Vocês podem observar aqui fora também uma coloração avermelhada, provavelmente relacionada a depósitos de suberina.
Então, isso aqui é um tipo característico de colênquima, que é o colênquima laminar. Vejam que os espessamentos ocorrem só em cima, e entre as células praticamente não há espessamento, então é um espessamento na forma de lâminas, e é um dos tipos característicos de colênquima. Como eu comentei, o uso de corantes é muito interessante para identificar alguns tipos celulares, mas se a gente não tem a informação de qual corante foi usado e que tipo de substância está reagindo para identificar a cor, isso se torna um pouquinho mais complicado de entender o que a gente está vendo. Por outro lado, aqui a gente sabe que são células de parênquima, é bem notório as paredes finas e esverdeadas, também possivelmente foi usado o verde rápido. Nessa imagem ao microscópio eletrônico, a gente vê um dos tipos mais característicos de colênquima, que é o colênquima angular. E aqui a gente pode perceber bem esses espessamentos de parede celular. Essa imagem, que dá uma sensação tridimensional, é feita com um aparelho chamado microscópio eletrônico de varredura. São muito bonitas as imagens desse equipamento. Essa imagem à direita é semelhante ao que a gente obteria num microscópio óptico. Se chama microscópio eletrônico de transmissão. Aqui também a gente está vendo células de colênquima, também é colênquima angular, e essas regiões listadas, essas listas são os depósitos de fibras da parede. Né? Então vocês vejam que esses depósitos se concentram onde as células se juntam. Assim como vocês estão vendo aqui, a célula e o depósito entre as células. É o colênquima angular. Esclerênquima e esclereídeos, eu já mostrei alguns exemplos para vocês. Né? Nessa imagem à esquerda, a gente tem um grande esclereídeo em uma folha de lírio d'água. Isso aqui é uma folha flutuante, também é de cotiledôneo. Aqui nós temos o parênquima palissádico e o parênquima lacunoso. É um parênquima lacunoso especial porque as lacunas são muito grandes. Nesse caso, os espaços de ar cumprem uma segunda função, que é flutuação. A gente chama esse tipo de tecido de aerênquima, dados os enormes espaços de ar entre as células de parênquima. Nessa imagem à direita, nós temos fibras. Nesse caso, fibras de floema. Vejam aqui essas células de parênquima do lado, pequenas e irregulares, são células de floema. E aqui a gente tem essas células que têm tanta parede celular, com tanto depósito, nesse caso a lignina, né, que o conteúdo celular desapareceu. Esse tipo de célula é bastante longo e fino, chamado de fibra, e muitas fibras comerciais são retiradas desse tipo de tecido. Essa imagem à direita seria o equivalente a esse tecido visto de lado. Então, nós estamos vendo essas mesmas células, várias células juntas, né? E a gente consegue ter a ideia de como são finas e compridas. Então, são células mortas, que basicamente não têm conteúdo celular. Obrigado.